Olá, está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E o nosso programa de hoje vai discutir a importância das prerrogativas da advocacia para a sociedade. Veja quem está aqui com a gente. A doutora Fernanda Tortman, ela que é presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro. E também são nossos convidados o promotor de justiça Luciano Oliveira Matos de Souza, ele que é diretor de prerrogativas da ANPERJ, que é a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e o juiz federal Antônio Henrique Correia da Silva, ele que é presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas antes de começar o nosso papo aqui, nossa discussão, nós vamos ver a opinião do presidente da OAB Seção Rio de Janeiro, Dr. Adi Damush, sobre o nosso tema. Acompanhe. A lei assegura aos advogados uma série de direitos específicos que são conhecidos como prerrogativas profissionais da advocacia. Por que essas prerrogativas são tão importantes para o nosso exercício profissional? Os advogados lidam com conflitos de interesse. Os advogados põem as suas questões diante do Estado, na figura do juiz, na figura do delegado de polícia, dos serventuários da justiça. Isso gera embate, isso gera muitas vezes situações de arbitrariedade. Sem essas garantias, que na verdade são garantias do cidadão, da sociedade, é impossível exercer com independência a profissão de advogado. Então, hoje nós vamos debater com profundidade o sentido dessas prerrogativas, que muito longe do que alguns pensam, não se constituem privilégio, mas garantias do cidadão. Bem, eu quero começar aqui com a dama aqui da nossa conversa aqui, com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, doutor Adi, ele levantou essa questão, prerrogativa versus privilégio. Explica um pouco mais isso para a gente. Há quem entenda há quem veja nas prerrogativas dos advogados um interesse particular, como se o que estivesse ali em jogo era um interesse privado do advogado. Ora, o advogado tem sim um interesse privado na advocacia dele, de ganhar a causa, de ganhar os seus honorários, mas obviamente, como disse o presidente Adi Damush, o advogado defende interesses de terceiros, defende a sociedade. E por conta disso, essas prerrogativas são importantes para que ele possa exercer a sua profissão, defender esses interesses de terceiros e não constitui, portanto, um interesse particular. Em algumas vezes, só para iniciar o debate, há alguns interesses públicos que supostamente estariam contrapostos a um interesse particular do advogado. Por exemplo, a questão da persecução penal, né? Em algumas situações, são colocados lado a lado o interesse público da persecução penal e um suposto interesse que seria particular da garantia do advogado ou do seu escritório de advocacia. Na verdade, esse interesse não é particular. Esse interesse é público justamente na medida em que esse advogado defende interesses de terceiros, defende a sociedade como um todo. Então, por conta disso, isso na verdade, não existe essa dicotomia entre interesse público e particular. São dois interesses públicos contrapostos. Pois é, doutor Luciano, o Ministério Público, ele também defende interesse, né? Ele Exatamente. É parte, muitas das vezes. Ele é fiscal da lei, mas muitas vezes ele está litigando, né? Como é que é essa convivência com o advogado estando do outro lado defendendo determinados interesses? Então, da mesma forma que os advogados têm as suas prerrogativas, o Ministério Público, para exercer as suas funções, tem as suas. Essas prerrogativas, como a Fernanda bem disse, não são privilégios, né? Quer dizer, são inerentes ao cargo, são fundamentais para que possamos exercer com toda a liberdade os nossos direitos, né? E possamos defender aqueles que estão subordinados à nossa guarda, à confiança, no caso do Ministério Público, à própria sociedade. Então, sem essas prerrogativas, é praticamente impossível exercer essa defesa da sociedade. Seja como autor e, evidentemente, muitas vezes como parte no processo, que aí tem um conflito maior, porque, na verdade, são efetivamente interesses contrapostos, mas também como fiscal da lei, que talvez até numa função mais de auxílio à magistratura nas decisões das causas. Então, em ambas as funções, no meu entender, nós temos prerrogativas que são fundamentais para que possamos desenvolver a nossa atividade
com liberdade e independência. Doutor Antônio, nós todos fizemos faculdade de Direito, né? E nós somos egressos dessa escola, né? E nós aprendemos que quando há um conflito, as partes devem se tratar com urbanidade, com respeito, né? Por que isso às vezes acabou não acontecendo? Essa situação de conflituosidade, né, que a gente aprende a lidar desde a faculdade, tem essa raiz, né, na própria natureza do processo, né, que deve ser um diálogo em busca da verdade, né? A melhor solução para um litígio é encontrada quando as partes têm a oportunidade de apresentar suas teses, né, de dar a sua versão dos fatos, a fim de que a verdade, da forma mais objetiva que se possa alcançar, possa ser encontrada dentro do processo. E isso aí, para que isso aconteça, é preciso que os agentes desse processo tenham um cinturão de proteção especial, né, exorbitante do direito comum. As pessoas, os gladiadores que estão lutando na arena têm que ter uma certa defesa além daquela que o homem comum tem na sua situação cotidiana. O senhor, como magistrado, o senhor tem que se manter aqui distante dessas questões, né? O senhor teve um momento que o senhor teve que intervir no Vale Tudo? Não, felizmente essas situações são menos frequentes do que se imagina, né? A situação, a grande maioria dos advogados, dos promotores de justiça e procuradores tem a exata consciência do papel que eles têm dentro do processo e da forma como esse diálogo vai se desenvolver até ser encontrada a solução. Evidentemente que a autoridade judicial tem de velar também pelo cumprimento da prerrogativa na exata medida em que ela foi colocada pela lei, para que não haja o desvio ou eventual abuso dessas prerrogativas, né? Então é um controle que também se exerce no processo, felizmente de forma rara, menos frequente do que se imagina. Exatamente, porque muitas pessoas confundem, às vezes, um debate acalorado, uma discussão mais veemente das teses, como se fosse uma briga pessoal entre os profissionais que estão ali. Na verdade, isso faz parte do debate democrático, né? Evidentemente, são poucos os casos em que isso transborda, extrapola os deveres de urbanidade, mas normalmente os debates são feitos para isso mesmo, né? No júri, nas audiências, etc. Existe essa possibilidade e o juiz, eu acho que tem um papel fundamental para que isso exatamente não extrapole para a arbitrariedade ou então os ataques pessoais. Doutora Fernanda, se tem muito a ideia, a sociedade tem, por conta de serem instituições centenárias, né, com relação à magistratura e o Ministério Público, que existe uma hierarquia, uma superioridade entre essas funções institucionais e a atividade do advogado. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. É evidente que não, né? Não existe hierarquia entre membros do Ministério Público, advogados, membros do Poder Judiciário, isso está previsto em lei, inclusive. Eu acho que, em geral, os operadores do direito compreendem até que, muitas vezes, os interesses são contrapostos em relação à solução da lide, não digo nem o magistrado, porque ele é um agente imparcial, né, nesse processo, mas, em geral, isso é compreendido, e eu falo aqui principalmente entre membros do Ministério Público e advogados, e todos entendem que existe um interesse comum, que é o da boa administração da justiça, e a coisa flui de uma forma muito harmônica, né? Mas, infelizmente, há sim quem não pense dessa maneira. E aí a gente sabe de casos de magistrados, por exemplo, que têm uma dificuldade grande em receber advogados, né? Nós temos casos, são isolados sim, mas são graves, de advogados que são expulsos de serventias com alguma rispidez, né? Há uma dificuldade grande do advogado ser recebido por membros do Ministério Público. E aí até eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Luciano sobre essa questão. Há quem entenda que só o magistrado tem essa obrigação de receber advogado e que o Ministério Público, quando atuando como parte, não teria essa obrigação de, independentemente de ser uma autoridade, por exemplo, como outra qualquer, né, não teria essa obrigação de receber advogado porque é parte. E há uma quantidade grande, eu diria que muito maior até, de membros do Ministério Público que se recusam a ter o advogado em audiência no seu gabinete por entender que não tem essa obrigação. Eu gostaria até de entender. Isso aí, na minha ótica, depende muito da avaliação de cada profissional, porque eu sempre adotei a tese de debater em qualquer tribunal e fora das lides no gabinete as questões relacionadas. Mas muitas vezes pode haver um pré-debate
de repente o profissional, o promotor de justiça, entende que aquilo é um debate que tem que ser feito na própria audiência, não antes dela, justamente pela característica das funções. Naturalmente, como parte, não quero antecipar as minhas teses, que vão ser levadas, por exemplo, ao plenário do júri, enquanto que o magistrado, que está com aquela posição de magistrado, efetivamente, estaria mais suscetível a esse tipo de recebimento para receber os questionamentos das partes. Então, nessa lógica, eu acho que, em alguns casos, o promotor tem a resistência em receber o advogado justamente pelas circunstâncias do próprio caso, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já, mas o que o doutor Luciano falou me chama a atenção, doutora Fernanda, eu vou jogar essa questão para a gente repercutir mais ainda no outro bloco, até onde pode haver uma confusão ou uma suspeição de pessoas que são responsáveis por administrar a justiça no encontro anterior à causa. Mas a gente volta já já no nosso Direito de Debate, não saia daí.